Bom, boa tarde, gente. Queria começar parabenizando o pessoal do PPGA por essa mobilização, né? A universidade acaba muitas vezes ficando só como um espaço de reflexão acadêmica que não se liga à atmosfera política, né? E é importante a gente começar a tentar transformar isso. Eu fiquei muito como mediadora da mesa, então as pessoas que vão fazer as falas mais longas são a Maria Rita e a Mariana. Mas antes delas começarem e se debruçarem nessa questão, que é a questão da ideologia de gênero no campo da educação, eu acho importante comentar algumas coisas, e essa foto eu coloquei aqui atrás não à toa, né? Porque eu acho interessante a gente pensar o quanto a possibilidade ou não de mencionar, né, de tratar e de refletir sobre gênero e sexualidade na escola pode vir a afetar os nossos quadros políticos e o nosso contexto social, né? Eu acho interessante que quando essa foto foi divulgada na internet, né, logo depois do Temer assumir como presidente interino, foi muito reproduzida a ideia de que a gente tinha uma diferença de dois modelos de governo, né? Um governo que contemplava a diversidade, como o governo Dilma e o governo PT, e um governo que representava, né, a mesmice, de certa forma, um governo que representava os homens brancos, heterossexuais, velhos, né, que representava, de certa forma, a velha política e o velho poder. Eu acho interessante colocar em pauta que, na verdade, o que a gente vê são duas faces de uma mesma moeda, né? O governo PT, ele foi um governo que avançou em muito pouco, né, nas pautas feministas e nas questões também de direitos LGBT e etc. Eu acho interessante a gente perceber que a crítica que vem sendo feita a essa imagem do governo Temer é uma crítica que bate exatamente na questão do gênero, da raça e do protagonismo jovem, né? É a questão de você acusar esse governo de ser um governo de homens brancos e velhos revela exatamente o quanto essa crítica está sendo feita por movimentos sociais jovens, por movimentos sociais ligados a questões de gênero, como movimentos feministas, e movimentos interessados e ligados também à questão étnico-racial. Eu acho importante a gente pensar que essa revolta, né, a esse tipo de autoridade, essa revolta a esse tipo de figura que se representa no governo, é uma revolta que vem acontecendo já faz alguns anos. Se a gente for pensar nos movimentos sociais que começaram em 2013, né, nos protestos que tomaram as ruas em 2013, eles são de fato a expressão desse tipo de crítica à política partidária tradicional no Brasil. Essa política partidária tradicional no Brasil é uma política que se faz usando, digamos assim, o corpo das mulheres apenas como moeda de troca, e usando as mulheres apenas como moeda de troca. Por que eu digo isso? Se a gente for lembrar da primeira eleição da Dilma, do pleito de 2010, né, ficou muito claro que o debate político aconteceu em torno de uma questão que é uma questão feminista fundamental, que é a legalização do aborto. A Dilma, no começo do pleito, né, no começo da campanha, se declarava abertamente favorável à legalização do aborto, e depois de uma campanha de muita acusação, né, principalmente pelo José Serra, que era o seu oponente na época, que a acusava de aborteira, que a acusava de N e outras coisas, ela se colocou numa situação em que ela teve que, ou ela fez isso, né, ela quis fazer isso, ela optou por fazer isso, né, para ganhar a eleição, afirmar que ela era contra a legalização do aborto, e nesses 2 mandatos que ela teve, ela de fato não andou em nada, né, sobre esse ponto. O que deixa muito claro que o aborto ilegal representa uma continuidade do controle dos homens sobre o corpo das mulheres, a decisão sobre seus corpos. E isso é extremamente importante quando a gente percebe diferentes eventos que se passam, diferentes polêmicas, diferentes problemas que surgem na sociedade brasileira atual. Só em 2016 a gente pode elencar 2 que são interessantes, que é a epidemia do Zika vírus, e quanto isso se liga às possibilidades ou não das mulheres escolherem sobre essas gestações, né?
e a própria questão da cultura do estupro, que emergiu nas últimas semanas a partir de um caso de estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro, que todo mundo sabe. Né? O que fica claro em todos esses casos é que a violação do corpo das mulheres não é um problema central para o governo, não é um problema central para as elites políticas. Né? A violação dos corpos e direitos é algo que se reproduz todos os dias, e a violação do direito democrático, né, da presidenta eleita, é mais uma amostra desse tipo de cultura do patriarcado, da dominação e do autoritarismo. Esse autoritarismo é o que vem sendo questionado pelos movimentos sociais e é o que a gente vem questionando aqui. As possibilidades de pensar e as possibilidades de criar novas alianças políticas. Logo depois do golpe, eu participei de um evento na UFSC, que era de 25 anos do Núcleo de Estudos de Gênero, do NIGS, e a professora Miriam Grossi falou algo que eu achei muito interessante, que é a ideia de que a Dilma estava sendo sacrificada, num sentido bastante antropológico do sacrifício. Né? A Dilma foi sacrificada para o mantenimento de um sistema político de estruturas antigas, digamos assim, de estruturas velhas. Mas é interessante a gente pensar que esse sacrifício precisa ser significado por nós. Né? É um sacrifício que nós temos que dar um sentido para ele estar acontecendo. O sentido que ela sugeria, e que eu acho que é algo que a gente pode pensar aqui hoje conjuntamente, é essa ideia de que nós estamos sob, digamos assim, nós, esquerda, né, nós, pessoas interessadas na emergência de novos atores políticos, né, de atores políticos mais liberais, se submetem, de certa forma, a um domínio quase patriarcal do PT nas suas últimas gestões. Né? A gente critica o governo do PT, mas chega no momento das eleições e a gente se vê numa situação, de certa forma, encurralados, em que a gente não quer e que a gente não abre mão dessa figura de poder. Né? O que esse sacrifício pode representar, de certa forma, para a esquerda, é um amadurecimento, né? E um abandono dessa figura que nos tutela, né? O PT, esse partido, como um partido que nos tutela, para que a gente possa pensar, finalmente, novas alianças políticas. Né? Alianças políticas que não sejam espúrias, que não sejam poluentes, como foram essas alianças políticas que o PT fez, mas que sejam alianças de fato dos movimentos sociais. Né? Eu acho que o que esse momento político representa para nós, pode representar para nós, de alguma forma positiva, é pensar, começar a pensar como andar com as nossas próprias pernas, com as próprias pernas dos movimentos sociais. Né? Pensar quais são as alianças que a política feminista, que os grupos étnico-raciais, que os movimentos urbanos podem fazer e podem traçar para esse novo cenário e para que o velho cenário, para que essa foto de baixo não continue voltando ciclicamente na nossa política, né? Para que a gente possa criar, de fato, novos atores poderosos, politicamente poderosos, né? Politicamente ativos e que nos representem, de fato, ao contrário desse governo interino que, obviamente, não nos representa. Eu só queria colocar essas coisas um pouco, porque eu acho que elas ficam um pouco como pano de fundo para essa questão da ideologia de gênero na educação, nas escolas, né, que é o grande tema da nossa mesa. Né? O nosso interesse aqui é pensar por que desses medos e quais os efeitos desses medos, né, de se falar sobre gênero e sexualidade na educação. Para isso, eu vou convidar a professora Maria Rita e, em seguida, a Mariana, para articularem algumas ideias, né, algumas colocações em relação ao momento político atual e, principalmente, a questão da ideologia de gênero nas escolas. Eu acho que eu não vou contar tempo, assim, porque... A gente conta aqui também. Tá, mas assim, a gente está com tempo tranquilo, então não tem muita pressa. Eu tenho uma reunião às 6. Ah, você tem uma reunião às 6. Eu então saio você de um tem lugar pressa. para o outro. Mas eu acho que a ideia, então, vamos tentar terminar lá por umas 5h30, para que a gente possa debater aqui coletivamente, né? Porque essa é uma mesa, não é uma mesa acadêmica, é uma mesa de debate, né? Para a gente conseguir pensar junto sobre esse contexto. Então, obrigada, Maria Rita, por ter aceito, por estar aqui com a gente. Bom, eu que agradeço, né, Fernanda, e também estar compartilhando a mesa com a Mariana. Enfim, e também quero saudar o
a pós-graduação em antropologia, né, por essa iniciativa. Acho que é um momento da gente estar em mobilização permanente, né, porque a gente se desmobilizou nos últimos 15 anos, achando que as coisas estavam encaminhadas, né? Então está na hora da gente se demobilizar. Eu sou de uma geração que passou uma parte importante da sua vida mobilizada. Então, é um momento da gente aprender e reaprender a se mobilizar. E boa tarde. Dá boa tarde a todas e todos. A gente já começa, né, num ritmo alto das coisas. Eu achei muito sugestivo, né, o nome, o gênero do golpe, muito sugestivo mesmo. E, enfim, né, como a Fernanda disse, vou compartilhar algumas coisas com vocês, né, que o grupo de pesquisa que eu coordeno, alguns projetos de pesquisa já de longa data, né, que eu venho trabalhando com eles, enfim, né, pensando algumas questões. Essa questão, enfim, da ideologia de gênero é um tema importante dentro do grupo de pesquisa que eu coordeno. Enfim, recentemente, uma orientanda minha fez uma dissertação de mestrado, que foi resultado de uma pesquisa das políticas públicas de educação, tendo em vista o feminismo e as políticas LGBT, né, mostrando como é que, por exemplo, no PNE, no Plano Nacional de Educação, isso entra e sai, né, sem, enfim, com muita, claro, entra um pouco no susto, como resultado de um conjunto de mobilizações das conferências de educação e conferências LGBT, e depois sai por conta, né, de um movimento muito bem orquestrado e organizado, dos representantes políticos, né, enfim, né, de uma direita que cada vez se expõe e deixa mais claro quais são os seus objetivos. Então, enfim, né, para a gente começar essa conversa sobre a ideologia de gênero, é importante a gente, enfim, tomar esse termo, né, ideologia de gênero. Por um lado, não significa nada e, ao mesmo tempo, significa tudo. Né? Ela traz consigo um conjunto de significados muito fortes e muito mobilizadores, e rapidamente esse termo, né, que num primeiro momento não significava nada, esse termo ele passa a ser um termo mobilizador de uma série de elementos que vão responder a um outro conjunto de narrativas e de políticas de educação que avançam numa certa medida. Né? Como a Fernanda disse, né, os últimos governos, se por um lado avançam pouco no conjunto das macropolíticas, no conjunto das micropolíticas avança muito. Avança muito por quê? Porque tem uma série de políticas, enfim, que são políticas de Estado, mas são políticas menores, vamos chamar assim, que é o resultado também de um conjunto de trabalhos, de pesquisa e de atuação de grupos de pesquisa, de grupos de extensão das universidades no Brasil inteiro. Então, essa temática de gênero, pela igualdade de gênero e o combate à LGBTfobia, garantindo também uma igualdade em relação às políticas LGBT, isso avança de uma maneira interessante dentro do cenário educacional brasileiro.
na medida em que esses projetos eles começam a ser alocados, né, no Ministério da Educação, com verbas específicas, com orçamentos específicos e que funcionam através de editais. Então, mobilizou-se muita gente nos últimos, vamos dizer, nos últimos 12 anos, sobretudo com a reorganização da Secretaria de Educação da Infância, enfim, a SECADI, a famosa SECADI, né, que era uma secretaria do MEC, que reúne todas as diversidades, desde a alfabetização até, enfim, infância e gênero e políticas LGBT, enfim, estava tudo na SECADI. A SECADI foi extinta e depois foi reorganizada recentemente, então essa é uma dos elementos importantes do golpe, vamos chamar assim, dentre as outras extinções. Mas se a gente pensa, enfim, na última década, o que aconteceu dentro da SECADI, como por exemplo o curso Gênero e Diversidade na Escola, que é o GDE, que ficou bastante conhecido porque foi um curso primeiro desenvolvido, enfim, para dar formação continuada para professores e professoras no Rio de Janeiro. Esse curso foi organizado, né, pelo CLAN, que é um grupo de pesquisa antigo e muito respeitado da Universidade Estadual do Rio. E esse curso, ele vai entrar dentro da SECADI, né, numa parceria com essa secretaria, e ele passa a ser, em determinado momento, ofertado pela Universidade Aberta do Brasil. Né? Enfim, né, são ações diretas com professores e professoras das escolas, e sobretudo as escolas públicas brasileiras. Né? Enfim, isso acontecia de norte ao sul do Brasil. As reuniões em Brasília eram muito interessantes, enfim, a gente sempre tinha uma série de críticas, e a gente imaginava, enfim, né, que eram políticas que estavam muito bem estabelecidas e que não terminariam, enfim, né, que a gente já podia tomá-las como políticas de Estado. E não vai ser bem isso que vai acontecer. Né? Então, por conta dessa história em relação a gênero e diversidade sexual, né, uma história muito positiva, uma história em que muitas coisas aconteceram e que realmente, em certa medida, né, eu sou mais otimista mesmo para pensar nisso, né, num sentido mais amplo, mas transformou, em certa medida, a cara da escola brasileira, com a introdução das temáticas, de uma introdução mais sistemática, né, das temáticas de gênero e diversidade sexual. Ao mesmo tempo começa a gestação de uma reação contrária a isso. Né? Eu venho estudando já há algum tempo o que eu chamo de os pânicos morais recentes da política educacional brasileira em relação a gênero e diversidade sexual. Eu uso esse conceito de pânico moral, sobretudo, enfim, reinterpretado pela antropóloga Gayle Rubin, que, enfim, né, vai pensar o pânico moral. Ela faz uma história dos pânicos morais nos Estados Unidos, naquele texto Thinking Sex for a Radical Theory of Sex, né? E, enfim, a Gayle Rubin ela reinterpreta esse conceito de pânico moral, que é de um historiador inglês, o Jeffrey Weeks, que trabalha com a história
história das homoafetividades ou da vivência gay masculina na Inglaterra, né? E ela vai reinterpretar esse conceito e ela vai mostrar como nos Estados Unidos essa história que ela faz do pânico moral vai tomar algumas figuras ou vai criar algumas figuras na história. Então ela começa no século XIX, finalzinho do século XIX, mostrando como é que é produzida a figura do estuprador. Né? O estuprador é sempre um homem negro, pobre, que vive vagando pelas fazendas, trabalhando aqui e ali, enfim, um ex-escravo, e como é que essa figura se articula, vai ser inventada e reproduzida. Né? Então depois ela vai trabalhar com alguns dados mais contemporâneos, mostrando na população carcerária norte-americana, né? Enfim, todo mundo sabe, a população carcerária é composta majoritariamente, né, por negros e latinos, né? E como é que essa figura do estuprador é uma figura que que permanece dentro dessa população carcerária, enfim, que vai ser tomada como, vai se naturalizar, né? E ela vai analisando outras figuras, a figura do pedófilo, né? E mostrando como é que essas subjetividades ou esses sujeitos são produzidos em determinados momentos, que tem uma ligação mais forte com a política geral nos Estados Unidos, e ela dá um destaque muito grande para os anos 50, num momento em que há uma perseguição imensa contra a população gay masculina, enfim, né, pessoas invadindo as boates, lugares frequentados pela população gay masculina, né, produzindo um massacre, né, dessa população. Muito claro que a legislação sobre armamento mudou, ficou mais liberal, e que a gente viu esse final de semana enfim, tem uma ligação também com esses momentos de um ataque à população LGBT, né, que enfim, faz parte, né, dessa experiência de intolerância norte-americana. Enfim, então a Gayle Rubin faz isso, né, mostrando como é que aparecem esses momentos, essas figuras, essas subjetividades, e ela vai dizer que o pânico moral tem uma relação com as políticas mais globais. Então, momentos de crise econômica, momentos de crise política, e essas populações vão sofrer vão sofrer o que ela chama de uma tragédia. Ela usa essa palavra, né? Vão ser vítimas de uma tragédia muito grande em relação à violência que serão submetidas, né? No final da história, quando passa o pânico moral, ela diz que essas populações foram dizimadas, em alguma medida foram dizimadas. Eu comecei a trabalhar com esse conceito do pânico moral lá na época da votação do Plano Nacional de Educação, tentando entender um pouco como é que se fazia essa lógica, que chegava na votação do Plano Nacional de Educação, e as bancadas estavam muito bem articuladas e com um discurso muito coeso, enfim, com conceitos como, por exemplo, a ideologia de gênero muito bem aplicados. E eu, de certo modo, tracei uma história dos pânicos morais recentes em relação à educação. Então,
chega nesse material e esse material, por um descuido ou por alguma necessidade de aprovação de recursos, chega na mão dos deputados, né, e chega na mão do deputado, daquela coisa, né, aquela excrescência que é o Bolsonaro. E é ali que ele fica famoso, é ali que ele fica conhecido. Ele toma esse material, renomeia, chama de kit gay, né, renomeia esse material, chama, né, uma mídia muito forte, deturpa falas, enfim, né, é algo que ficou muito presente na mídia brasileira. E num momento, né, se a gente pensar um pouco, articulando com a Gayle Rubin, isso acontece num momento de crise política muito violenta, porque é o momento do primeiro governo Dilma e ela está tendo que lidar com o mensalão. Enfim, né, num momento muito complicado politicamente. E ela vai fazer, enfim, né, mais concessões ali, não vai aprovar o material para tentar salvar algumas cabeças. É bem no momento em que o Pallotti, que era ministro, né, ele está super envolvido com o chamado mensalão e ela precisa, enfim, né, lidar com a negociação política. Então, esse é um momento chave, né, que a gente encontra na pesquisa, que é vamos dizer, essa inauguração recente do pânico moral, né, que é o kit gay. Claro, isso vai num crescendo até o Plano Nacional de Educação, e a partir do Plano Nacional de Educação, isso vai ganhar vida própria, porque viram os planos estaduais e municipais que vão se apropriar também, e as câmaras municipais e estaduais também vão se apropriar daquilo que ficou como uma narrativa muito bem articulada na Câmara Federal. Então, bom, o termo ideologia de gênero, que entra na jogada como um elemento importante, né, desse pânico moral, e é justamente a partir da discussão com os planos de educação, né, que a gente começa a ouvir mais insistentemente essa ideia de ideologia de gênero. Não é algo novo, não nasceu ali, é uma articulação da Igreja Católica fundamentalista, né? Então, grupos religiosos na Itália, na Espanha, no México, né? Então, eu tenho um amigo fazendo uma pesquisa, né, sobre a ideologia de gênero, que é o Rogério Junqueira. Certamente, daqui a pouco vai ter uma série de artigos e livros, né, para uma pesquisa grande que ele está fazendo, né, mostrando como é que isso nasce com o Papa, o Paulo II, com as jornadas da juventude, né, tem uma coisa que vai ser gestada ali. O outro Papa, né, o Papa aposentado, né, é também alguém importante nesse processo da produção narrativa da ideologia de gênero. Enfim, né, então isso tem uma a gente pode traçar, né, uma origem na Igreja Católica. Na Europa, a ideologia de gênero está ligada ao fundamentalismo católico, aos grupos católicos conservadores, ao Opus Dei na Espanha e outros grupos na Itália e na França. Isso apareceu muito fortemente na França recentemente, enfim, já não é mais tão recente, mas da aprovação do casamento para todos, né? Esses grupos
católicos fundamentalistas aparecem como uma reação contrária ao casamento e colocaram 1 milhão de pessoas embaixo da Torre Eiffel para defender o quê? Para defender algo, né, que na narrativa desses grupos estava sendo atacado, que é a infância. Defender as crianças. Tem um texto muito bonito do Paul Preciado, que é, enfim, cujo título é Quem Defende a Criança Queer. É um texto jornalístico, né, que ele escreve como reação a essa, enfim, né, a uma série de escritos que vão ser produzidos em relação a isso. Inclusive, grupos bem estabelecidos e bem tradicionais da psicanálise francesa vão construir um outro argumento, mas também vão reforçar essa ideia da ideologia de gênero, né? O Jacques-Alain Miller, que é o herdeiro do Lacan, vai escrever um texto dizendo que realmente o casamento para todos é um perigo porque é a queda do simbólico. Então, assim, como se todas as crianças, porque o casamento para todos é uma política que prevê reprodução assistida, né, uma política completa. E ele vai dizer que realmente é um perigo, porque a queda do simbólico pode produzir uma série de pessoas muito, enfim, esquizofrênicas, psicóticas. Claro, depois ele se retratou, né? Não foi possível manter essa posição, ele se explicou, enfim, né? Se enrolou mais ainda, mas enfim, não é algo pequeno, local. É importante evocar isso para a gente entender que não é algo pequeno, local e que diz respeito a um bando de ignorantes, né? Essa ideia que a gente tem que é um bando de ignorantes, os deputados fundamentalistas, neopentecostais em Brasília. Não, é uma política muito bem orquestrada, é um projeto muito bem organizado, né? Enfim, que esses grupos no Brasil, eles se apropriam dessas narrativas, né? Dessas narrativas que são, enfim, bastante conhecidas fora do Brasil, e começam a traduzir. Eu acho que assim, para nós o que é importante é entender essa tradução para os termos, enfim, né, nos termos de Brasil. O que significa a ideologia de gênero no Brasil? E como é que ela vai se organizar junto com outros elementos da nossa política nacional, né, que dizem respeito. Uma coisa que me chamava a atenção quando eu comecei a fazer essa pesquisa, enfim, me chamaram a atenção para esta relação entre ideologia de gênero e ideologia comunista, que é algo muito brasileiro. E não é à toa que depois a gente consegue ver a tradução dessa relação em um projeto de lei que é o Escola Sem Partido, que é justamente essa articulação de proibições, né, de tentativas de proibições no tratamento das questões de gênero, da diversidade e da política. Então, é justamente ali que a gente vê como é que as coisas se articulam. Bom, nessa pesquisa, né, o desdobramento dessa pesquisa, eu estou analisando, né, junto com um grupo maior, esse conjunto de projetos-leis, né, são, no nível nacional, são 17 projetos-leis, né, não é só o Escola Sem Partido, são 17, o Escola Sem Partido é um desses projetos. E, enfim, né, a maior parte desses projetos é a tentativa de silenciar qualquer fala sobre gênero e diversidade. É interessante porque nesses projetos
qualquer menção a gênero, parece que eles fazem um search no Word e assim, eles precisam substituir qualquer menção à palavra gênero. Então, gênero humano, gênero, enfim, né? Não pode ter gênero. Eles fazem uma coisa completamente obsessiva em relação a isso, mas são esses 17 projetos-leis. O que é mais importante, né, da gente observar e ficar muito atento a isso e, enfim, fazer uma resistência muito grande, né? É que a maioria deles traz consigo uma tentativa de inibir professores e professoras de tratarem do assunto nas escolas, mas também prevêem punições com afastamento, exoneração, processos, inclusive prisão. Né? Tem alguns deles que prevêem prisão dos professores e professoras que tocarem no assunto. Enfim, no nível estadual e municipal, alguns foram aprovados nesses termos. A gente tem Alagoas, Tocantins e no nível municipal várias cidades. As cidades que estão conseguindo barrar, os estados que estão conseguindo barrar, é com muita mobilização. Curitiba tem também, claro, né? Óbvio, também tem o seu projeto de lei. Enfim, né? Uma figura importante que vem, claro, tem uma mobilização dos grupos, né, da APP. O papel da APP é um papel importante aqui em Curitiba e no estado do Paraná, né, na tentativa de barrar esses projetos. A Josete, a vereadora Josete também, né, tem trabalhado bastante com isso, tem feito frente a esse, a gente vem acompanhando mais de perto e conversando, né, a respeito, né, desses projetos e como é que a coisa vem se articulando na Câmara Municipal de Curitiba. Enfim, né, esse é um pouco o estado da arte, né, de como é que a gente se encontra. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma articulação forte da SBPC, da nossa associação, que é a ANPED, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação. Eu coordeno dentro da ANPED o GT de Gênero e Sexualidade, né? Então a gente também tem, enfim, uma resistência forte ali, mostrando, indo, e como tem gente, os GTs da ANPED são GTs mais estáveis, não sei como é que, bom, a ANPOX também, né, são GTs mais estáveis, que permanecem durante o período. Os GTs têm uma força dentro da própria ANPED, dentro do cenário da educação brasileira, e a gente vem conseguindo, né, algumas mobilizações nos estados, porque tem gente do Brasil inteiro. Enfim, né, são essas as nossas tomadas de atitude em relação a isso. Né? Então é justamente isso, não é? Num momento em que a gente tem essas duas fotos, isso tem um significado bastante fundamental, né? Como a Fernanda bem disse, a gente, apesar de ter avançado muito pouco em políticas importantes e nas políticas, sobretudo nas políticas feministas, né? Mas também muita coisa foi bem articulada, foi bem organizada em relação às políticas, né, de gênero e sexualidade. Num momento em que a CECADI era um órgão representativo, né, mas hoje em dia o risco é muito grande. O risco é muito grande, porque a gente está diante, né, enfim, de um governo golpista com esta cara e atacando justamente essas políticas, né,
da diversidade e das minorias. Enfim. Então isso é um elemento importante de análise mesmo. Enfim, acho que é um pouco isso, né, para a gente conversar um pouco mais sobre ideologia de gênero e sobre... Acho que é importante trazer essa discussão para esses projetos leis, né, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, se quiserem depois, né, falar mais sobre isso. Mas, enfim, acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada. Vou passar a palavra então para a Mariana Corrêa de Azevedo, para a gente continuar assim. Bom, boa tarde então a todas e todos os presentes. Quero primeiro agradecer, né, formalmente o Departamento de Antropologia, também na figura da Fernanda, que além de ser uma colega de trabalho é uma grande amiga, né, pelo chamamento para estar aqui compondo essa mesa com a professora Maria Rita, que é uma grande autoridade aí nessas temáticas, com quem eu tive já a oportunidade de dividir um momento lá na UFPR-TV, né? É verdade. Naquele tese, que foi bem bacaninha, né? E reiterar aquilo que a Tia já tinha, na verdade, falado no começo, né? Que o convite foi muito a toque de caixa, então sexta-feira a Fer me mandou uma mensagem, eu estava indo para Ponta Grossa para apresentar uma mesa sobre cultura do estupro e violências institucionais, eu falei, só se puder repetir uma coisa ali ou outra, porque não vou ter tempo hábil, né, de preparar alguma coisa específica para o evento de hoje, né? Então, um pouco sem saber exatamente do que se trataria e qual seria o público, né, que ia compor a mesa, a plateia, na realidade, eu aceitei. Então, estou aqui, eu espero poder contribuir, mas digo, né, eu sou um pouco diletante, assim, nessa temática, me apresentando, então, para explicar, né, o lugar onde eu falo, antes de começar uma reflexão sobre isso de uma perspectiva sociológica. Eu sou graduada em Ciências Sociais aqui na universidade. Depois eu fiz o mestrado, também no programa de Sociologia, com a professora Miriam Adelmo. Trabalhei com recorte de gênero para pensar a diferenciação da experiência familiar em contextos de famílias heteronormativas de camadas médias, né? Então trabalhei com o objeto careta, né? Uma norma, né? Eu queria entender exatamente, né, como é que funcionava a dinâmica, né, de gênero e geração em ambientes heteronormativos, né, e famílias mais tradicionais. E depois do mestrado eu atuei, então, como também a Tia me havia falado, né, numa ONG, né, chamada Instituto Não Violência, que atuou durante 15 anos aí na rede educacional de Curitiba. Então, eu trabalhei em muitas escolas públicas, municipais, estaduais, redes socioassistenciais e outras instituições com temáticas relativas à prevenção da violência e à promoção de direitos humanos. Então, nesse registro também eu estou falando com uma pessoa que tem uma experiência disso que a Rita está contando um pouco, né, a partir dessa legislação e desses retrocessos. Eu tive essa experiência durante muitos, 5 anos, né, para mim, né, tenho 31, 5 anos são robustos anos, né, da minha experiência profissional, de atuar, então, nessa tentativa de construir, né, formas de debater isso dentro das escolas, independentemente de qual área de saber, né, porque essa é uma prática bastante comum dentro das instituições escolares, deixar para falar sobre sexualidade e gênero o professor de educação física, a professora de biologia e ponto, né, e na realidade a gente tem, acho que desde 96 na LDB já os temas transversais e a orientação sexual, ela é uma das temáticas que prevista em lei, né, federal, que deveria ser trabalhada em todas as escolas, né. Então, nessa prática de formação com professores, com educadores, né, funcionários das escolas, com crianças, com adolescentes, eu pude perceber que se a gente está vivendo hoje esse retrocesso legal do ponto de vista da possibilidade de se falar sobre diversidade e sexualidade, a gente já vivia um engodo, digamos assim, porque o formal não representava, digamos assim, também uma apropriação de toda a comunidade, né, escolar, aí pensando na educação básica, para trabalhar com isso, porque ainda existe bastante dificuldade do educador, do professor, sentir que aquilo é importante de ser debatido, justamente porque a gente está trabalhando no registro de um tema, né, gênero e sexualidade, né, que são impossíveis de serem trabalhados em separado, que evoca isso, né, que a Rita falou, do pânico moral, que evoca, então,
muito desconforto, tabus e etc. Então, quando a gente está discutindo sexualidade, toca naquilo que é da intimidade, né, das pessoas que estão presentes. E quando toca nisso, é mais difícil, né, você lidar com essas temáticas, justamente porque elas mobilizam dimensões que são morais e dimensões que são afetivas, digamos assim, né? Então não é uma formação só técnica, né? Trabalhar com gênero e sexualidade é uma questão que exige aí um certo mergulho, um certo abraço da temática, porque a gente sabe que vai enfrentar bastante resistência aí, inclusive na comunidade escolar, como por exemplo reclamações de pais e familiares: ah, vocês estão falando sobre homossexualidade, vocês estão querendo converter o meu filho à homossexualidade. Em geral, nesses casos vem o homossexualismo, né, vem o termo que já caiu em desuso, né, que é politicamente incorreto, que é ligado à patologização, né, da homoafetividade, digamos assim. Então é um pouco a partir dessa experiência, né, e também de um trabalho, né, que a gente desenvolveu no ano passado, eu, Fernanda, a professora Lenita Ruge, do Departamento de Educação, e a professora Amélia Siegel Correia, que está agora fazendo seu pós-doc lá na Dinamarca, se não me engano, isso, né, que é do programa de Sociologia. A gente também teve uma oportunidade no ano passado, uma oportunidade não, né, na verdade a gente teve, o sangue subiu e a gente resolveu, Urgência, né? por uma questão de urgência, né, em função de um conjunto de situações que tomou a universidade, né, um espectro ronda, né, a universidade, a UFPR, que no ano passado, eu acho que alguns de vocês devem estar, né, cientes desses acontecimentos, começou uma situação lá no curso de arquitetura, né, que foi uma pichação nas paredes, né, que é de teor bastante lesbofóbico, e isso acabou gerando uma mobilização dos coletivos lá do curso de arquitetura, do Centro Politécnico. Isso gerou uma retaliação por parte dos seguranças da universidade, que consideravam que o patrimônio não poderia ser pichado. Isso gerou, evidentemente, um desconforto muito grande com relação ao fato de que não fazia mal fazer apologia ao estupro dessas meninas, mas fazia mal pichar algo, né, em termos de resistência e tentativa de se mobilizar contra isso, né? Então, isso gerou uma certa disseminação dessa informação e acabou, né, vindo junto também com um conjunto de denúncias de estupro e violência sexual aqui na reitoria, dentro do curso de Ciências Sociais, né? Então, eu gostaria até de iniciar a minha fala frisando isso, assim, a universidade não é um meio livre desse tipo de violência e desse tipo de situação que vem sendo denunciada, né, como cultura do estupro, entre aspas, porque isso não é um conceito, né, isso é uma categoria nativa para a gente tentar pensar, entender e analisar aí, e claro, evidentemente, enfrentar, né, porque a universidade tem, né, como a Fernanda falou também, como a Rita falou, acho que um papel fundamental diante desse cenário todo, né, de estupros institucionais, vamos pensar assim, de se mobilizar e de criar, né, formas novas, criativas, possíveis, né, da gente enfrentar isso, justamente porque não é do âmbito legal, né, é do âmbito moral e afetivo. E é bem mais fácil mudar a lei do que mudar a moralidade, a sensibilidade, né, e a afetividade das pessoas que estão, né, enfim, né, dessa sociedade em que estamos. E isso também não é uma questão que assola só o Brasil, na realidade. Essas denúncias de estupro e de violência sexual bastante volumosas, né, têm surgido não só no Brasil, mas em inúmeros contextos, né, e fora das universidades também, como a Fernanda, né, mencionou o caso agora muito recente de estupro coletivo no Rio de Janeiro, que não só é um caso metáfora, né, digamos assim, que vai ser um pouco emblemático de todo esse contexto de misoginia e machismo recalcados que vem voltando à tona, mas de espetacularização, né? Eu acho que esse também é um elemento importante para a gente pensar, né? Por que essa vagina foi mostrada, arregaçada nas mídias sociais, e por que as pessoas quiseram ver essa vagina arregaçada, detonada, né? Eu estou usando a expressão para a gente lidar mesmo com o teor, né, de machismo e misoginia que está por trás dessas manifestações, né, gente? Então o cenário não é bonito, até me desculpem hoje, nossa, um dia que eu tô tão mal-humorada com o golpe, tem dias que a gente acorda mais, uhul! Aprofundamento da democracia, vamos lá, isso aí. Tem dias que você tá assim, não aguento mais esse fascismo, né, então eu acho que desde 2014, né, quem tá aí nas humanas, que tem, né, um pouco de
atuação aí na militância, que se sensibiliza com essas temáticas, está ficando já um pouco cansado, mas a gente precisa, né, continuar. Hoje eu estou naqueles dias assim, não muito animada, né, gente? Então, enfim, né, me desculpem por isso. Posta então, né, essa apresentação, essas questões, né, que a Fernanda trouxe como mediadora da mesa e que a Rita trouxe, né, dessa perspectiva mais da construção dessa esquizofrenia que vem a ser, né, as ideologias de gênero. Eu vou então focar, gente, numa fala um pouco mais introdutória até, eu espero que, né, sirva, né, de alguma maneira para a gente construir um debate sobre isso. Sobre violência sexual e violência de gênero e essa ideia do corpo feminino como sendo um corpo muito punido, muito vigiado, muito controlado, digamos assim, e essa grande temática, né, da cultura do estupro como uma espécie de corolário. Eu adoro essa palavra, mas toda vez que eu falo eu erro, mas eu continuo errando e falando, porque eu acho que é uma palavra boa, né, mas como, digamos assim, esse... o clímax de um conjunto de coisas que vem acontecendo, que vem tomando espaço, digamos assim, e que se constituiu de uma maneira que eu acho que mesmo os pesquisadores e pessoas da militância mais macacos velhos ficaram com o queixo caído, né? Porque eu acho que o ódio recalcado era uma coisa bastante forte, digamos assim, né? Em termos do que a gente tem assistido aí todos os dias, né? E nesse registro do um dia de cada vez, né, para a gente conseguir dar conta, né. Então, quando eu digo, né, essa ideia, né, do corpo feminino, eu acho que passa por um questionamento, né, que é justamente esse do registro do convencimento mesmo social de que esta temática, a violência contra a mulher, aqui estou focando mais especificamente nisso, mas a gente sabe que a cultura do estupro não atinge somente as mulheres, né, essa fala tem um recorte mais assim, para a questão da mulher, mas evidentemente aí que a gente, né, pode pensar também, né, o estupro homofóbico, o estupro dentro do sistema prisional, por exemplo, né, que também é um espaço onde existe uma disseminação, né, de estupros, digamos assim. Mas como pensar essa questão da violência, né, e da epidemia de estupros fora desse registro do senso comum, digamos assim, de que este é um exagero histérico e uma invenção das feministas, né? Então, quem está inventando isso daí são as feministas. Esse que é o problema do mundo atual. Por isso que o Temer, né, veio para, né, nos salvar, digamos assim, disso que seria uma perda de valores, né, tradicionais, ligados a esses papéis mais binários, né, que foram socialmente atribuídos aos homens e às mulheres na sociedade em que a gente vive, né. Então, estou partindo aqui de uma perspectiva sociológica, né, quando eu digo isso, digo que a gente está tentando voltar a ver alguma coisa que é muito evidente, exatamente porque ela é muito naturalizada, né? Então, voltar a ver aquilo que está escondido pelo excesso de visibilidade. Então, a misoginia, o machismo, suas expressões, a cultura do estupro, a banalização com relação à forma como o corpo feminino ele é manuseado na rua, na balada, em contextos de trabalho mesmo, e etc., né? E isso fica tão naturalizado, nós estamos tão habituados, né, com esse tipo de cultura, que isso acaba sendo, passa pelo registro do é normal, entre aspas, né? E quando estou usando aqui, né, essa ideia de gênero, estou tentando falar sobre relações, né, sociais que são constituídas, né, e que portanto são relações de poder, não são relações anatômicas naturais, né? Então, como eu disse, eu estou aproveitando aqui uma fala que eu já fiz. Acho que aqui o pessoal já tem um debate sobre isso, mas também são coisas que é sempre para a gente ir repensando e repensando e repensando, né? Então, os feminismos vieram, né, no sentido de desnaturalizar a constituição da diferença como sendo de caráter anatômico e biológico ou até religioso, né? A diferença, homem, mas Deus fez o homem e a mulher, né? Essa frase, esse jargão que também tem sido utilizado, né, tão fortemente para atacar a democratização dos direitos, né, para aqueles que não são, né, heterossexuais, para aqueles que não são casados em legítimo matrimônio, etc, etc, etc. Né? Então, eu também uso esse referencial, né, a Rita já tinha me falado um pouco, né, do Jeffrey Weeks, essa ideia do pânico moral, ela me parece que funciona muito bem para a gente tentar dimensionar como é que a sexualidade vem sendo tomada e por que ela é tão alvo, né, de tabus e desconforto e
constrangimento e também moralismo, né, como não dizer, digamos assim. É um conceito em disputa, portanto, né, quando a gente está falando sobre sexualidade, isso não é uma coisa dada, é um conceito que está sendo disputado por muitas searas. Vamos pensar, né, a diferença do referencial socioantropológico para pensar a sexualidade daquele discurso que é o da bancada evangélica, que vem falar sobre a diferença sexual de uma outra, né, posição a partir de outros construtos, digamos assim, né. Não dá para falar sobre essa temática, né, sobre a violência de gênero, sobre a cultura do estupro, sem pensar interseccionalmente, né? Então todos os marcadores sociais da diferença são mobilizados quando a gente para pensar casos específicos, casos concretos, e se a gente não está pensando em casos, não faz sentido teorizar sobre, né, a teoria teórica, né? A gente está pensando sobre casos concretos, né? Então quando a gente fala sobre cultura do estupro, podemos, por exemplo, enfatizar aqui a questão, a importância da gente falar de um recorte também étnico-racial, porque o corpo da mulher negra foi constituído ainda mais com essa característica de exotismo, de um corpo exuberante, de um corpo cheio de curvas e etc, etc. Então, há um diferencial aí com relação, né, às categorias de classe, raça, etnia, gênero, geração e etc, quando a gente está pensando sobre esse problema. E principalmente que quando a gente fala sobre violência, no fim acho que eu acabei esquecendo de terminar a minha apresentação, mas agora estou cursando então o doutorado, né, no programa de pós-graduação em Sociologia. Fiz toda a minha formação, portanto, aqui na casa, né, e faço parte do Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos, né. Então estou num grupo de estudos mais focado em, né, discutir violência, digamos assim. E quando a gente fala sobre violência, não dá para falar como algo universal, ahistórico e etc, porque toda violência ela é relacional, então, portanto, ela precisa ser pensada como um elemento a ser, né, dimensionado entre partes, entre grupos, né, e sensibilidades e moralidades que não são, digamos assim, permanentes. Pelo contrário, né, hoje a gente construiu uma sensibilidade para dinamizar a possibilidade de denunciar a cultura do estupro. No passado não significa que não houvessem estupros, né, gente? Isso é evidente. Significa apenas que isso era banalizado e trabalhado no registro daquilo que é normal e esperado, inclusive, né, que as mulheres, na dimensão do estupro doméstico, por exemplo, né, que esse era o trabalho da mulher mesmo, era fornecer, né, o seu corpo ao homem, né, para o gozo masculino, quando fosse demandado, da maneira como fosse demandado, né? Então, falar sobre direitos sexuais, emancipação sexual e direitos sexuais e reprodutivos mesmo, contracepção, direito à escolha da maternidade, direito ao aborto seguro, né, em caso de necessidade, é uma coisa muito recente. Então, no marco, nesse grande marco dos direitos humanos, é uma das regiões dos direitos humanos mais complexa de ser trabalhada, justamente porque, como eu disse, e vou repetir isso até o final da minha fala aqui, dinamiza muito essa questão afetiva, traz muito à tona questões afetivas e inconscientes e recalcadas e arcaicas, digamos assim, que mesmo que a gente não queira, a gente acaba por reproduzir, muitas vezes sem ter a percepção sobre isso, né? Eu também estou trabalhando aqui um pouco com esse referencial da Gayle Rubin, né, que é uma antropóloga norte-americana que bastante pioneira, né, nos estudos de sexualidade. E eu gosto muito dessa passagem dela no Pensando Sexo, Rita, que ela vai falar da ideia da sexualidade como um pecado a priori, né? Então, fala um pouco justamente sobre essa ideia de que na nossa sociedade o sexo já é visto de saída como suspeita, digamos assim, né? Pensar no imaginário cristão e católico, né? O pecado da carne, né? E a discussão que Foucault vai fazer lá no seu clássico História da Sexualidade, tentando entender, né, como é que primeiro a religião e depois a medicina vem construir métodos, mecanismos, ferramentas, né, de controle aí social e sexual dos corpos a partir justamente dessa ideia da normalização. Espero não estar falando muita besteira, que tem uma expert aqui, né, Foucaultiana. Como eu disse, né, gente, estou falando aqui de uma, né, forma bastante diletante até, né. Então, pensar, né, essa desconstrução, ela é um processo, né, ela também precisou de condições sociais para que se começasse, né, a falar de uma maneira mais problemática, né, e a questionar a mulher que foi construída como, né, a Simone de Beauvoir diz lá em 1949, o grande outro da modernidade, né, o segundo sexo, né. Então a mulher é a priori o alter ego da modernidade, vamos pensar assim, né, tem
belíssima discussão da Rita, eu gosto bastante da discussão da Rita Felski, né, o gênero da modernidade. Então a mulher foi construída como esse corpo que é o corpo do outro, digamos assim, esse corpo que pode ser gozado, que pode ser usado, que pode ser escancarado, que pode ser feito com ele aquilo que se deseja, sem levar em consideração esse corpo como um corpo de um sujeito, do seu próprio prazer, né? Então, trocando em miúdos, né, essa dimensão que é do duplo padrão de moralidade sexual, que acho que se expressa muito bem, eu gosto bastante de usar essa frase, né? Prendam suas cabras que meu bode está solto. Essa frase ela traz, né, do popular, né, essa dimensão que é do duplo padrão de moralidade sexual. Então, o macho incansável, insaciável, caçador, e a fêmea, ai, gazelinha, coitada, né, que se protege, e etc, etc. E é exatamente quando a gente escapa desses predicados, que são bastante até antigos, né, se a gente for pensar, já lá do século XVIII, XIX, né, dentro do padrão, né, burguês, conjugal, família, ou até mais antigo, né, essa ideia do homem predador, acho que é uma ideia que já vem de mais atrás. Mas isso é aprendido, né, gente? Isso não é uma coisa também estabelecida pela própria natureza hormonal, evidentemente, né? Existe um conjunto infinito de coisas que desde a mais tenra infância a gente escuta, aprende, ouve na escola, na família, na TV, e etc, 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 que fazem com que, evidentemente, a gente escapa, né? Porque, como vai dizer Judith Butler, gender is a failure, né? É uma falha, sempre é um lapso, uma fissura, né? Isso aí é uma grande bagunça. Mas, de alguma maneira, a gente vai ter que estar o tempo inteiro se remetendo a essa diferença sexual que foi construída, né? Que foi imaginada e que foi reforçada por um conjunto aí bastante complexo de instituições, digamos assim. Então, quando a gente pensa, né, como, por exemplo, diz lá Montserrat Moreno, né, porque que desde o nascimento e da gestação, né, Tia está com o bebê pequenininho, as pessoas perguntam, né, é menino ou menina, é menino ou menina, é menino ou menina, né, então negociando, pensando aqui um pouco, né, por que a gente tem essa fixação pela marcação da diferença, né, por que esse fetiche social pela diferença, se existem inúmeras coisas que nos tornam muito semelhantes, apesar da diferença genital, vamos pensar assim, né, da anatomia genital diferente, existe uma série de questões que nos tornam pessoas, humanos, né, seres que têm semelhanças, né, similitudes, etc, etc. Né? Então, essa fixação pela diferença é que nos faz entender por que a violência vem. Então, quando os estereótipos eles são rompidos, é que a diferença é que a violência vem, na verdade. Né? Então, quando é uma mulher masculina, um homem feminino, ou uma mulher que é muito senhora do seu desejo sexual, a violência acaba atingindo, como, por exemplo, foi o caso, né, da adolescente Beatriz Pereira, eu acredito que ela tem 16 anos, né, que foi essa garota estuprada por 33 homens no Rio de Janeiro. Então, no sentido de que a justificação social do caso, ela vai se dar por um seguinte conjunto de coisas, que vai dizer assim, mas o que ela estava fazendo na favela aquela hora, no baile aquela hora, com aquela roupa aquela hora, por que ela tinha que se sensualizar para tantas pessoas e etc, 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 etc. Então esse mecanismo, né, ele mostra um pouco o que vem a ser então, que estamos tentando definir, né, inclusive em relação, também junto com a Fernanda nessas rodas, né, de conversa sobre violência sexual, que nós construímos no ano passado, depois desse conjunto de denúncias aqui dentro da universidade, entender, né. Então a cultura do estupro, né, ela é um pouco esse conjunto de agentes e atores institucionais que vão jogar sempre a culpa para a vítima, né? E escolher uma série de conjuntos, seja roupa, seja conduta, seja o local que estava e etc, etc, para dizer, mas viu, olha o que ela fez. Se ela não estivesse na rua, ela não teria sido estuprada. Né? Então, praticamente, toque de recolher para as mulheres, né? Porque se nós não estivermos na rua, se a gente não estiver no ônibus, nenhum velho vai gozar na tua saia, né? Se você não estiver, né, numa festa, você não vai ser embriagada e estuprada. Que esse foi um dos registros mais
que nós escutamos aqui da universidade, né? Essa técnica, né, de violação, de drogar as meninas inconscientemente, né, praticar um ato de violência sexual contra esse corpo, dormindo. E foi até uma das coisas que me chamou muito a atenção quando a coordenação de ciências sociais fez um primeiro movimento para chamar os alunos e alunas, né, para debater sobre isso. Trouxe, né, a Maria Vaz, né, do Ministério Público. E eu fiquei me questionando, assim, né, que tipo de padrões, então, sociais são esses que a gente tem construídos que faz com que o gozo de um seja mediante o apagamento do outro, o outro dormindo. Que graça tem transar com esse corpo que está apagado, que está dormindo, né? Então isso foi uma coisa que me deixou um pouco, sabe, assim, indigesta, né? Eu acho que esse é um tema que tem que deixar mesmo a gente um pouco, né, com um gosto ruim na boca, pra gente se mobilizar mesmo para tentar desconstruir essa porcaria dessa cultura ainda muito binária, né, que está sendo distribuída aí, e enfim, né, num registro que inclusive, né, se faz necessidade de ter um mapa da violência, né, por exemplo, específico para falar sobre mortes de mulheres, né. Então o feminicídio como categoria, né, de análise aí sociológica de mortes violentas no Brasil e na América Latina. E um dado que eu acho que é importante, né, pensar, até porque quando a gente fala sobre o estupro, né, como um crime, a gente imagina muito o estupro que é feito, realizado por um agressor desconhecido, num contexto totalmente, né, inapropriado e etc. Mas na realidade, né, as mulheres latino-americanas, elas são majoritariamente mortas e estupradas pelos seus maridos e pelos seus companheiros e ex-companheiros, né? Eis a grande dificuldade, na realidade, de se falar sobre esse assunto. Eis também, por exemplo, um dos grandes obstáculos que a gente tem que enfrentar para realmente criar mecanismos institucionais na universidade de se enfrentar essa temática. Porque isso não acontece só lá nas festinhas dos alunos, isso está embrenhado, engrenado na própria forma como muitos professores agem, né, com as suas alunas, como muitas pessoas que têm cargos de poder e chefia dentro da universidade agem e atuam e tal. Então, quando se trata de uma violência que está nas relações íntimas, ela traz essa ambiguidade psicológica das posições também, né? Então é muito mais complexo você enfrentar esse inimigo quando ele não é o bandido que vai ser castrado quimicamente, que vai ser jogado na prisão para ser estuprado também, e vamos aplaudir então que esse estuprador vai ser estuprado, e isso não é senão também, né, uma demonstração muito perfeita de que nós vivemos realmente algo como uma cultura do estupro, né? Então é pra gente pensar, né, um pouco sobre essa questão também, né? Aí eu trago aqui, né, gente, só para mencionar algumas tipologias que avançam aí para tentar, porque do ponto de vista do direito penal é muito difícil, né? O direito penal é uma área muito dura, assim, digamos, ter sensibilidade para lidar com aquilo que está em jogo quando uma pessoa ela sofre de uma violência sexual, quando ela sofre um estupro, né? Não tá, é difícil para a lei, principalmente para um código que é lá de 1940, trabalhar com esse tipo de sutileza e dor moral, né? Então, a Maria da Penha, por exemplo, é uma lei importante, embora ela verse mais especificamente sobre a questão da violência doméstica, mas ela tem, né, de 2006, né, a Lei Maria da Penha, uma nova forma de tipologizar as violências, porque até então, no registro, né, das delegacias especializadas, a violência contra a mulher ela sempre foi tratada como uma violência de menor porte ofensivo. Então, por muito tempo, por exemplo, homens que espancavam suas mulheres, eles tinham que pagar uma cesta básica. E era muito, né, como diz num texto da Gita Debet, né, se eu soubesse que era tão barato, essa é uma citação de uma... Se eu soubesse que era tão barato bater na minha mulher, eu tinha batido muito antes, né, porque só tem que pagar uma cesta básica. Então, a Lei Maria da Penha vem suprir um pouco isso e vai falar, então, sobre a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral, tentando refinar e sofisticar um pouco, né, essa tipologização
para dar conta de um tipo de violência que não pode, né, ser tratada nas valas comuns. Essa foi uma das questões que a professora Marlene Tamanini trouxe à tona, né, de uma forma muito clara numa mesa que nós fizemos, né, o CESP-DH e o Núcleo de Estudos de Gênero. Até conversei com a Rita um pouquinho, né, sobre isso. Em 17 de março a gente fez uma mesa sobre cultura do estupro e violências institucionais e a professora Marlene, né, reforçou muito isso. Não dá para tratar a violência sexual de gênero na vala comum das discussões da violência, como, por exemplo, as violências de Estado e as violências institucionais que a gente trabalha lá, né, uma colega aqui do centro, né, Helena, nessas discussões mais abrangentes sobre violência institucional, sobre pobreza, sobre desigualdade, sobre violência policial, porque a violência ela tem uma nuance, ela tem algo que não dá para ser decodificado, né, por esses grandes esquemas teóricos e conceituais, digamos assim, né? Então, quando fomos fazer uma rápida tentativa de entender, né, esse termo, essa expressão cultura do estupro, a gente descobre que é um termo que surge lá nos anos 70 e 80 nos Estados Unidos, né, no conjunto de movimentos feministas norte-americanos, mas que eu acho que aí já tem uns 5, 7 anos que a gente vem usando no Brasil, né, rape culture, né, em inglês, né, que a gente vem usando a ideia de cultura do estupro. Um caso emblemático, eu não sei se vocês vão lembrar, mas é um caso em que aquela apresentadora, Sabrina Sato, ela estava fazendo uma entrevista a um teatrólogo, não lembro bem agora o nome dele, e ele, no meio da entrevista, ele bota a mão assim pelo meio da saia dela e começa a palpar as partes, né, íntimas, né, dela, e ela fica muito constrangida na frente da câmera e tal, e muita gente caiu, né, argumentando exatamente, mas ela não é uma piriguete? Ela não estava com uma saia curta? Então qual o problema dele ter colocado a mão nas genitais dela durante a entrevista? E eu lembro que nesse momento, né, já se estava utilizando, começando a utilizar então a ideia de cultura do estupro, porque justamente não é uma questão pontual, não são os casos específicos de penetração não consentida, mas é um conjunto muito mais abrangente de conivência e inclusive estímulo, né, que se faz na nossa sociedade a isso, né, como se fosse algo que é como se fosse uma forma de corrigir mesmo essa liberdade toda que essas mulheres ousaram, agora até presidente da República, a mulher tem como assim, né? Então acho que está dentro desse registro, né, que a Rita dizia também, que é na medida em que você tem emancipação de grupos e identidades que foram historicamente, né, silenciadas, você também vai ter uma contra-reação, né? Você vai ter o desejo que não, que essas mulheres voltem a ficar em casa cuidando dos filhos, que esses homossexuais voltem pro armário. Por que tem que beijar em público, né? Essa é uma questão que as pessoas se fazem, né? Ah, mas tudo bem, né, ser gay, não tem nada contra, mas tem que se beijar em público? Mas em que tipo de liberdade é essa, né, na qual você pode ser alguma coisa desde que você não mostre para ninguém, né? Então, quando a gente tem um processo de emancipação, eu acho que a gente vai ter também essa tentativa de puxar o tapete, né, e esse retorno aí desses ódios recalcados que talvez não tenham sido muito bem elaborados, né, do ponto de vista social e, enfim, né. Para pensar números aqui, já encaminhando para o fim da minha fala, né, o Anuário Nacional de Segurança Pública registrou em 2013 pelo menos 143 mil casos de estupro no Brasil. Quando a gente pensa sobre isso, a gente está falando ainda de um número muito subnotificado, muitas mulheres, né, ou homens que são vítimas, cis ou trans, né, ou homens que são vítimas de estupro não notificam, não vão fazer denúncia, inclusive porque não é incomum, né? Inclusive a nossa mesa de março sobre cultura do estupro e violências institucionais, nós fizemos a mesa porque nós tivemos conhecimento de um caso em que uma garota foi violentamente estuprada e quando ela foi na delegacia da mulher, depois de muito convencimento de uma amiga, de uma prima que né, tem uma discussão, um debate sobre, né, gênero e tal, e ela foi na delegacia da mulher, delegacia especializada, e tomou uma risada na cara
e você tomou banho, você está mentindo. Então, além de ser muito doloroso você ter que ir para uma delegacia, né, falar que você foi sexualmente violentada, você ainda pode sofrer esse tipo de negativa, né? Vão rir da sua cara, vão dizer, agora você tomou banho, não dá para fazer o corpo de delito. É exatamente por isso que agora o HC, não sei se vocês sabem, é um hospital de referência. Se vocês tiverem conhecimento de alguém que sofreu violência sexual, é para ser encaminhado diretamente para o hospital. A partir do hospital é que vai ser acionada a delegacia para evitar esse tipo de violência que é sofrida, né, na delegacia. Então é um estupro a cada 4 minutos, esse número ainda é um número muito pequeno, vamos pensar. E aí é para pensar corpo, gênero, sexualidade, moral a partir dessas categorias, desses sentimentos, vamos pensar assim, né, que são o silêncio, o medo, a vergonha, o constrangimento. Então é exatamente por isso que fica muito difícil, né, tratar a violência de gênero, a violência sexual e essa, né, chamada cultura do estupro na vala comum das discussões sobre violência, porque ela tem uma especificidade aí bastante que precisa ser reconhecida. Né? Então, só para encerrar, acabou? Posso? É que você falou que tinha 5 minutos. Não, já, o tempinho já está fechando. Só para encerrar, então, né, deixo um questionamento para a gente pensar, né, e debater. Por que ainda é tão difícil falar sobre emancipação sexual não a partir da não violência, né, de não sofrer abuso, de não sofrer estupro, de não sofrer o fio-fio e etc, etc. E não em termos de algo positivo que forma a nossa identidade, que forma a nossa personalidade, que toda pessoa é dotada de sexualidade, né? Dentro de um registro da diversidade, que não seja também esse do imperativo do gozo, porque parece que hoje todo mundo tem que estar gozando loucamente, dando loucamente, transando loucamente, né? Então acho que também esse registro ele pode ser opressivo, digamos assim, né? Do ponto de vista da subjetividade, das identidades, e problematizar muito especialmente, né? A Fernanda tem um debate, uma discussão excelente sobre isso, aprendi muito com ela, né? Essa construção da masculinidade tão vinculada à violência, né? Então, por que tem que ser essas cabras, né, presas para esse bode solto, né? Por que a masculinidade ela ainda está tão vinculada à ideia da violência, à ideia da subordinação do outro, à ideia de uma dominância que tem que se mostrar a partir de uma brutalidade, né? Enfim, encerro aí a minha fala citando, né, a nossa presidenta impedida, né? Uma fala na qual a Dilma falou que a nossa brutalidade, a nossa força enquanto mulheres não vem da brutalidade, né? Então acho que a gente precisa encontrar formas de decodificar e de enfrentar isso que não passem por um punitivismo também, mais, né, de vamos então castrar quimicamente, vamos fazer o escracho, vamos linchar e etc, etc. E acho que esse é o desafio que se coloca. Espero ter de alguma maneira contribuído com essas bobaginhas aí que eu falei. Obrigada, gente. Muito obrigada, Mari, muito obrigada, Maria Rita. Se eu estava com vergonha de não ter conseguido articular nada muito coerente para falar aqui hoje, eu estou muito orgulhosa de ter conseguido trazer vocês duas aqui para a mesa, que fizeram comentários super importantes. Antes de abrir para o debate, eu só queria complementar a fala de vocês duas, porque semana passada a gente realizou, né, uma roda de conversa sobre violência sexual no Departamento de Educação, e teve um caso que ficou na minha cabeça de uma das meninas que já é aluna no ensino fundamental e que ela conta... Eu não lembro quem que era o nome dela. Não, professora. E que ela conta que os meninos costumam brincar de maneira violenta, de maneira agressiva, e isso nunca é impedido, isso nunca é cuidado, isso nunca é pensado por parte dos professores. E quando as meninas entram nessas brincadeiras e acabam se machucando e vão reclamar com as professoras, elas falam, bom, mas o que você foi fazer lá no meio dos meninos? Né? Então é importante a gente pensar o quanto a gente reproduz na educação e na política, né, essas imagens do homem como potencialmente agressivo, né, e como essencialmente poderoso em suas possibilidades, e da mulher como potencialmente vítima e potencialmente violada. Né? A mulher sempre como esse corpo que pode ser violado nos seus direitos, nas suas vontades. Mas nesse sentido eu queria abrir para o debate, abrir para as perguntas, né? Abrir para as intervenções aí de quem está na plateia, quando a gente está agora. Quem se candidata.
gênero, sexualidade. Eu fico pensando, esse momento político e o que aconteceu, por exemplo, da Secretaria Especial de Política para as Mulheres e para a pasta da Justiça, e a Fátima Palais ser uma das representantes que lutaram pelo Estatuto Nastur, e quanto isso está relacionado com tudo que a gente está falando agora, qual que é a posição que a gente pode ter enquanto universidade, assim, enquanto pessoas que estão aqui, estão pensando, estão pesquisando e estão falando disso, assim, qual que é o caminho? Porque a gente ainda está vivendo um momento que a gente entende ou não como golpe, a gente está tentando construir, mas ainda não tem nada muito definido. Eu pergunto assim, enquanto pesquisadora, e pergunto para vocês. Mais alguma pergunta? Não, eu tenho só um comentário, na verdade. Em primeiro lugar, queria agradecer, foi muito bom ouvi-las, né? Embora tenha chegado um pouco de tarde, não te ouvi, Fernanda, mas sim, foi muito bom. Eu queria só realmente comentar uma coisa que eu gostei muito na fala da Rita, que eu acho que diz muito respeito ao que a gente faz na antropologia, e isso me atrai muito como uma forma de pensar, que é essa, você chamou a atenção para como uma coisa da ideologia de gênero é maior do que a gente pensa, quer dizer, a gente não perder essa dimensão macro, que essas palavras e categorias vão ganhando a partir de articulações que são realmente muito grandes, elas são macro mesmo, mas sem perder de vista o detalhe, o projeto-lei, a coisa que está sendo feita lá em Paranaguá, eu acho que isso é algo que é esse casamento que é muito legal de fazer na antropologia, de não, às vezes a gente tende demais a ficar olhando para o nosso pequeno caso, lá na nossa pequena aldeia que a gente estuda, mas não perder esses atravessamentos macro, que são muito importantes para dar inteligibilidade para as coisas. E para não desqualificar esse interlocutor, né, assim, que não é exatamente um interlocutor, essas pessoas que estão mobilizando essas coisas todas, se a gente as desqualifica e desconhece, às vezes os nossos argumentos e a construção de uma política para se defender deles é muito fraca também. Então, assim, eu gostei muito, só para dizer isso. Pode ser. Bom, Bianca, enfim, acho que a gente está tentando se reorganizar, né, juntando os cacos desde aquele, enfim, daquela violência que a gente sofreu de frente da TV, dos aparelhos de TV, assistindo a votação. Pela família, pela Marisa. Exatamente, pelo meu netinho, contra essa história de que as escolas agora vão transformar os meninos em mulher, né? Troca de sexo, apareceu tudo isso, né? Isso, enfim, foi um tapa na cara, a gente estava um pouco, a gente sabia que existia, mas a gente, enfim, jogaram a merda na nossa cara. Foi isso que aconteceu naquela noite. E foi uma coisa que a gente até agora está tentando se organizar a partir disso, né? E a partir do golpe, e a partir dos inúmeros golpes dentro do golpe, né? Então, extingue o Ministério da Ciência e Tecnologia, extingue o Ministério da Cultura, extingue a Secretaria de Política para as Mulheres, enfim, que já havia sido extinta lá, né, antes, também por conta de pressões, de enxugamento da máquina do Estado. Então, quando se pensa em enxugamento da máquina do Estado, quem que desaparece, né, não só no contexto do golpe, né, mas também no contexto das políticas e das negociações, enfim, por uma possibilidade de governabilidade, né. Então, o que desaparece primeiro, né? É claro que, enfim, a gente, enquanto universidade, a gente tem um lugar, né, nessa resposta. A gente tem vários lugares, como militância, enfim, quem lida com esses temas dentro da universidade também tem uma experiência de militância fora da universidade. Mas a universidade também tem um lugar específico de militância, que é o lugar da produção do conhecimento, e que tipo de conhecimento a gente produz, quais são as nossas condições de produção de conhecimento, e na medida em que
acadêmicos, né, que a gente pode produzir conhecimento a partir desses temas. Então, nesse lugar que é militância né, e produção de conhecimento, a gente precisa encontrar algumas saídas. Eu acho que esse é um momento importante, um pouco atordoante. De uns tempos para cá, a gente vinha fazendo algumas críticas, enfim, algumas reflexões críticas, sobretudo trabalhando com Michel Foucault, né, que é um autor importante para a gente, junto com epistemologia feminista e tal. No grupo, enfim, que eu coordeno, tem várias pessoas ali, mas algo que a gente chamava atenção já há alguns anos é essa relação muito direta entre movimento social e governo. Isso foi uma coisa que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Uma relação de parceria, né? Uma parceria muito forte. Movimentos sociais e os movimentos, né, feminista e LGBT, eles estabeleceram muito fortemente essa parceria desde o governo Lula, né, permaneceram sobretudo durante o governo Dilma. Foram chamados para dentro do governo. Claro, é importante, né, esse é o caminho mesmo. Foi uma vitória dos movimentos sociais irem para dentro do governo, mas no momento em que os movimentos vão para dentro do governo, há uma perda, que é a perda da crítica, da radicalidade da crítica. Né? E a gente vinha chamando já atenção para isso. E é muito interessante como é que aqui no Brasil, enfim, a gente não consegue pensar política fora do governo e do Estado. Assim, eu penso um pouco nisso em relação, por exemplo, à Espanha. Né? Tive alguma experiência, né? Tenho alguns contatos na Espanha, mas eles têm, talvez por conta de uma herança anarquista, mas eles têm os movimentos sociais, mesmo quando eles dialogam com o governo, eles mantêm, e outros se recusam a dialogar com o governo, eles mantêm uma instância que é a instância própria dos movimentos sociais. Eu acho que esse é um lugar que a gente precisa repensar, né? E precisa tomar como um lugar muito importante. Fazer política não é só dialogar com o Estado. Acho que assim, tem uma autora viva e uma morta, que vem inspirando a autora viva, que é a Judith Butler e a Hannah Arendt, né, que estão chamando muita atenção para isso. Né? A Judith Butler hoje chamando muita atenção. O que significa fazer política na contemporaneidade? Enfim, que eu tenho uma série de elementos que são dados, né, de uma política econômica, que, enfim, a Revolução Socialista não virá, não vai haver uma... Né? Desculpa, né? Sorry. Como é que a gente lida com isso, né? A gente fala, mas assim, como é que a gente lida com isso, né? E a Judith Butler, evocando a Hannah Arendt, ela está chamando a atenção para quê? Justamente para os novos movimentos sociais que criam espaços de política importante. Né? Esses espaços, então essas manifestações, por exemplo, a Marcha das Vadias, vamos pensar. A Marcha das Vadias é um desses movimentos, né? Apartidário, pós-identitário, jovem, super protagonismo juvenil, horizontal, e que criam esse espaço da política de uma forma, né, enfim, teatral, performática, provocativa,
criam esse espaço, que é esse espaço político. Em que as suas demandas não serão resolvidas na esfera do Estado, né? Isso. Em que as demandas políticas fazem parte das relações e interações cotidianas. Né? E quebra um pouco essa lógica. É claro, né, que se a gente pensa Espanha, enfim, outros países europeus, mesmo Estados Unidos, a gente teve um estado de bem-estar social, a gente teve um estado Algumas em condições enfim, melhores, estruturas melhores, né, do que as nossas. Mas eu acho que, claro, a gente vai continuar gritando fora Temer, a gente não está, né, se lixando para o que está acontecendo, né? Porque assim, eu me lembro com os meus amigos espanhóis, especialmente os catalãos, eles falavam, dane-se, a gente não está nem aí se ganha o PP ou se ganha, né, que é o partido de extrema-direita, ou se ganha o Partido Socialista. É tudo a mesma coisa, não tem diálogo. A gente quer pensar a política fora da política. Pra gente faz a diferença. Pra gente faz a diferença. E a diferença está aqui, nessa foto. Né? Tem uma diferença. Então não dá para se lixar para a política, para a grande política. Mas a gente precisa, acho que assim, dar uma importância muito grande para as micropolíticas. E como intelectuais, né, dentro da universidade, eu acho que a gente tem um papel que é o papel, enfim, que eu acho bem interessante, né, que é o papel que o Foucault se descreve quando perguntam para ele qual é o seu papel de intelectual, né, e ele fala que ele é um intelectual específico, né, ao contrário à ideia de intelectual orgânico, que é o intelectual do partido, ele fala, eu sou um intelectual específico. Né, o que significa isso? Um intelectual que está atento às lutas cotidianas. E eu acho que assim, nós precisamos estar atentos às lutas cotidianas, entender, né, não como criancices, falta de política, não, mas como uma prática política fundamental. Não, acho que eu ia também fazer um comentário nesse caminho, né, do que a Rita falou, né, obrigada pelos comentários, que acho que é o sair da bolha mesmo, né, porque a gente gosta de ficar fechadinho no nosso, todo mundo que eu conheço é de esquerda, ou, né, todos meu meus Facebook, amigos, eu sei, as pessoas têm muito orgulho de dizer, no meu Facebook não tem ninguém que não tem exatamente as mesmas posições que eu, isto é fascismo, meu querido amigo, é você negar, isso é fascismo da esquerda, vamos pensar assim, né, então acho que um pouco sair da bolha desse lugar que é cômodo, né, o da universidade, em que estamos entre iguais, e aqui tem muito prestígio, e aqui todo mundo se sente muito bacana e tal. Um dos caminhos, acho que é os cursos de extensão, o pilar da extensão, né, Rita, que é criar, né, momentos para justamente construir outras linguagens, né, do conhecimento teórico, acadêmico, estricto sensu, e fazer essas micropolíticas mesmo no sentido de que acho que o que tem que ser fortalecido, eu penso assim também, claro, fazendo uma análise muito, né, não de especialista aqui, mas é a ideia da sociedade civil mesmo, porque dentro da dinâmica do partido, ainda que seja, né, um partido de esquerda, ainda que seja um partido de nova esquerda, o autoritarismo ele ainda é fortíssimo dentro do partido. Então se reproduz essa coisa, né, do autoritarismo mesmo nos partidos mais à esquerda e tal, e isso é algo que a gente precisa repensar. Até só para fazer o convite, nesta quinta-feira vai acontecer um momento de extensão de dia inteiro lá na Santos Andrade, que é coordenado lá pelo Leandro Gosdorf, né, o pessoal que é da monitoria de extensão e tal, que é sobre o enfrentamento de violências na UFPR, né, então vai ser bem bacana. Vai ser um momento de formação de dia inteiro para pensar estratégias de enfrentamento à violência que acontece aqui, do nosso lado, no banheiro, entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? Sair um pouco da nossa bolha e começar a estender um pouco mais a mão para tentar fazer com que essa memória política que nós não temos seja construída, né? E
e essa dinâmica da violência tão banalizada seja enfrentada de alguma maneira. Eu acho que o que eu tentei falar de uma forma um pouco desastrada no começo acabou surgindo aqui nas falas de vocês novamente, que é exatamente essa possibilidade que, infelizmente, essa situação política nos abre, de repensar a nossa atuação política, né? E pensar a nossa atuação política para além do Estado, para quem do Estado, né? Pensar a nossa atuação política muito como ela vem sendo feita pelos movimentos jovens, né? Uma coisa que a gente começou a observar a partir do nosso engajamento com a questão da violência sexual na universidade é o protagonismo que os coletivos feministas de alunas estão tomando em relação ao acolhimento, né, das meninas que se envolvem em situações de violência. Então, o que eu acho que nos traz... Não é o programa oficial da universidade. Não é o programa oficial, não é não o Ponte Conosco. Que não funciona, né? Mas que é uma vergonha. O que eu acho interessante... O que é interessante realmente de tudo isso é exatamente pensar esses nossos novos caminhos de alianças políticas, eu acho, né? Essas alianças políticas que sejam menos espúrias, menos poluentes, que nos coloquem menos em maus panos, como foi o caso aqui, que a gente viu do governo do PT, né? Que se aliou até o ponto que ele, digamos assim, quase que sumiu no final. E pensar em alianças políticas que sejam de fato produtivas, que sejam para fora dessa lógica autoritária partidária, que sejam horizontais, né, e que sejam mais libertárias e libertadoras. E mudar, né, gente? Porque se a gente não mudar, a coisa tá bagaça todo mundo, né? E se refletir, né, exatamente, né, e colocar a gente como problema, colocar as estruturas da universidade como problemáticas, né, colocar a gente também no olho da questão. Mas, gente, eu acho que pelo avançar da hora, já são 10:06. A gente vai encerrar. Muito, muito obrigada por vocês terem vindo, pela participação. Eu vou jogar o nome de vocês na roda, né? Mas eu me coloco e coloco elas também à disposição para a gente continuar conversando, para a gente continuar lutando, para a gente continuar discutindo sobre esses temas que são tão importantes, né, relativos a gênero e sexualidade. Muito obrigada!